Kainan Santos aqui. Vamos começar. Existe racismo reverso? Vamos falar de racismo hoje? Isso é um assunto muito interessante, né? Como tudo no Brasil, eu bato muito nessa tecla da coisa qual o nome que eu falo? Do alfabetismo funcional. Deixa eu ajeitar a porcaria da câmera. O analfabetismo funcional é uma coisa que eu falo muito disso. As pessoas parecem que perderam a simples capacidade de interpretar uma questão semântica, ou seja, o significado das palavras, né? O contexto das coisas. Às vezes não é o que se diz, né? É interpretar. A gente tem que ter essa, como sociedade, a gente tem muita dificuldade em interpretar o contexto das coisas, né? Isso pela polarização e uma série de outros fatores, como eu falei, o próprio analfabetismo funcional e etc, etc, etc. Isso aí é outro assunto para outro vídeo, enfim. Então não existe racismo reverso, porque reverso significa, gente, pelo Deus, supletivo, básico. Reverso é ao contrário. Ao contrário de racismo é o quê? Então não existe racismo reverso, porque o reverso do racismo não seria racismo, né? Seria, por exemplo, empatia, respeito, enfim. Né? Então, é uma questão de conceito aqui básico, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Já começa por aí. Né? Mas vamos falar dessas questões. Quando se fala de racismo no Brasil, é uma coisa muito profunda, porque tem raízes históricas, econômicas, sociológicas, culturais, então é muito profundo, né? Mas vamos definir racismo de uma forma objetiva? Sim. Racismo é qualquer condição relacionada a que raça? Nós temos a raça humana, mesmo que hoje exista o branco, o azul, o rosa, o vermelho, o Power Ranger, o transparente, enfim. Indiferentemente das definições, raça só existe uma, humana ou animal. Na verdade são duas, né? Porque tem a raça animal ou a raça humana, ponto. Né? Que também é animal, mas enfim. Então vamos lá. A gente tem que entender que só existe uma raça. Então preconceito, né, racismo no caso, é quando você sofre qualquer tipo de preconceito, de diferenciação, enfim, né? Quando você sofre qualquer coisa que seja relacionada à sua raça, ou seja, algo que é da sua condição humana, seja ela qual for, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui já, beleza? Só que aí é que tá, por exemplo, como eu falei, tem questões históricas. O Brasil, historicamente, por conta da escravidão e uma série de fatores históricos, é predominante essa coisa da negritude, essa coisa da africanidade e tal. Beleza, a gente tem várias correlações históricas, né, e contextualidades assim bem objetivas que tem a ver com isso, tá? Mas não dá para se generalizar e entender, isso é um erro comum, de novo, né? Achar que o racismo é meramente uma condição de você ser negro, de você ser branco. Né? Racismo é com raça. Né? Então, por exemplo, quando se trata de escravidão, quando a gente fala de escravidão, é muito comum a gente achar que só o negro foi escravizado, porque é a referência que a gente tem. Mas não, quase todos os povos foram escravizados pelos brancos, genuinamente, né? Então, os asiáticos também foram, né, que a gente chama de amarelo, né? Enfim, todos os povos foram escravizados, né? E existem outras pessoas de cores que foram escravizadas, e por aí vai. Então, a gente achar que só o negro é vítima de racismo é algo muito comum da nossa cultura, até porque a gente não tem como ter essa percepção, exatamente por a gente não ter essa convivência com outras culturas, com outros povos, né? Mas é uma questão que acho que culturalmente a gente deveria ter, estudar e entender que, pô, não, cara, não é bem por aí. Desculpa, né? É uma questão racional. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que bater aqui nessa tecla, né? Vamos lá, né? A segunda coisa que a gente vai falar sobre racismo é fazer uma percepção, assim, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Eu sou nascido e criado em comunidade, estou numa comunidade nesse exato momento, né? Enfim, o que acontece? Eu sofri racismo, por exemplo. Como assim, Kainan? Eu não entendia no colégio, lógico, por outros motivos também, né? Além de eu ser uma criança muito estranha, muito esquisita, né? Isso é uma pessoa bem estranha, bem esquisita, né? Não só uma criança, mas uma pessoa. Eu sofria muito bullying, que a gente chama como bullying, né? Hoje, né? Eu sofria muito bullying, muita perseguição, né? A galera me batia, me esculachava, me zoava. Enfim, eu sempre fui muito perseguido, né? E eu não entendia por quê. Mas é por quê? Pensa o seguinte, um carinha branco, né, roqueiro, enfim. Aqui, onde a maioria da comunidade, onde a maioria é negra, né, a maioria é descendente, primeiro que vamos botar um outro adendo aqui no cultural para definir essa porra. Primeiro que no Brasil não existe
branco e preto. É todo mundo genuinamente, a maioria é genuinamente mestiço nessa merda. Tá? Então, você é branco. Não, eu não sou branco, eu sou mestiço. Meu avô é português, e quando eu digo português, porque para mim, né, essa definição que eles colocaram do branco, a gente tem que ser bem específico. Branco é o cara bonitinho de olho azul, que é uma questão meramente econômica. Eu vou falar disso, né? O cara que tem originalmente posse, que é genuinamente branco, que não teve geminação, que não teve mistura, né? Eu não, sou mistura de brasileiro com português pobre. Meu avô era meu tataravô era tataravô não, bisavô, né? Meu bisavô era alfaiate. Então, já começa por aí. Mas vamos falar, eu vou falar mais disso para frente, né? Porque o racismo, na verdade, no Brasil não tem a ver com uma questão meramente racial, e sim mais com a questão é mais econômica do que qualquer outra coisa. Eu vou falar disso mais para frente. Mas vamos por ordem. Então, todo mundo aqui é mestiço nessa porra. Não existe branco nem preto no Brasil, né? Com exceções. Geralmente a gente é mestiço, a gente é mistura de tudo com tudo um pouco que dá essa bagunça aqui toda. Se pegar a árvore genealógica do brasileiro, não tem ninguém genuinamente branco ou genuinamente preto. É tudo mestiço nessa porcaria aqui, né? Historicamente falando é isso. Então já começa por aí. Eu não gosto, por isso que eu não gosto dessa ideia pardo, caucasiano, é rosa, vermelho. A gente é tudo mestiço. Bom, já começa por aí, né? Tudo a mesma coisa. Inclusive para quem é genuinamente esses caras, esses idiotas aí, né, esses preconceituosos, esses caras com essas ideias todas aí, eles que são verdadeiramente brancos. A gente é tudo mestiço. Então nem tem para que a gente fazer essa separação, porque já não faz sentido. Mas enfim, beleza, já rompemos isso. E agora vamos à questão prática, né? Então, assim, é fato que existe preconceito, não só o negro sofre preconceito, mas qualquer ser humano, qualquer raça sofre preconceito. Como, por exemplo, eu sofria porque eu era o diferente. Essa é uma questão que a gente estuda, né? É uma questão meramente até inconsciente, né? Se você é o diferente, né, num determinado lugar, se você tem algum tipo de personalidade ou de característica diferencial, você vai sofrer preconceito. Normal. Isso faz parte. Né? Ainda mais eu que era uma criança perturbada, né? Uma criança que... Hoje hoje botaram o nome bonitinho, né? Hoje é TDAH, né? Hoje é dislexo. Na minha época era só maluco mesmo, perturbado, né? E era assim que era chamado, né? Mas hoje, enfim, né? Hoje não é roqueiro, é exótico. Enfim, né? É nerd. Né? Na minha época nada disso era legal, era tudo ruim. Né? Hoje é usuário, na minha época eu era viciado. Enfim, então era isso tudo, né? Beleza, hoje gourmetizaram esses termos, né? Enfim, então trazendo para essa ideia, repito, não existe racismo reverso, mas existe racismo. Então, branco pode sofrer racismo, né? Até porque, agora vamos falar do fator econômico, ser genuinamente, as pessoas confundem muito isso. Você é branco, então automaticamente você é privilegiado. Jesus do céu. Eu seria, se eu fosse bonitinho, de olho azul, com cabelo bom, mas meu cabelo é ruim, né? Eu sou calvo, eu sou feio, sou esquisito, sempre fui estranho, não sou descendente de rico, sou pobre favelado. Então, não faz diferença nenhuma nesse caso, porque no Brasil a estrutura, né, de raça, embora existam alguns imbecis que acreditam nessa ideia de cor, né, realmente, né, mas na verdade a questão é meramente econômica. Por exemplo, indiferentemente da sua cor, se você tem dinheiro e muita grana, repito, tirando exceções por causa de gente idiota, gente realmente burra, mas geralmente se você tem dinheiro, você não vai sofrer de nenhum tipo de discriminação. Agora, se você é pobre, você vai sofrer qualquer tipo de discriminação que pode ser conceituada como racismo ou preconceito. Não, cara, no Brasil tudo é econômico, tudo é financeiro, no capitalismo, inclusive, né? É tudo financeiro. Se você é rico, você vai ser tratado de um jeito, se você é pobre, você vai ser tratado de outro. Se você é de uma determinada grupo ou hereditariedade, ou chamar de dinastia, enfim, né? Você vai ser tratado de um jeito. Se você é de um determinado grupo, de um determinado, enfim, né, meio específico, você vai ser tratado de outro. Então é tudo muito mais econômico do que qualquer outro fator. Né? Tem muita gente aí que é negra e é totalmente amada, totalmente adorada por quase todo mundo. Por quê? Porque é famoso, porque tem dinheiro ou qualquer coisa do gênero, né? O ao contrário também acontece, cara, né? Se você é branco, mas você é feio, você é pobre, é favelado, eu não vejo nenhum tipo de vantagem em ser branco.
né? É vantagem você ser branco quando você, repito, você é lourinho de olho azul. Por exemplo, eu vou entrar aqui em assuntos que podem ser até polêmicos, né? Eu rodo muito para tudo que é canto do Rio de Janeiro, né? Apesar de morar em favela, eu rodo para tudo que é canto por conta de trabalho. E eu percebo você percebe nitidamente alguns fatores históricos. Por exemplo, você vai na Zona Sul, cara, você só os únicos negros que você vê são atendentes ou serventes. Não tem, muito com raríssimas exceções, né? E é todo mundo muito bonitinho, todo mundo lindinho, todo mundo perfeitinho, né? Todo mundo perfeitinho. Se você vai nas comunidades dos lugares mais pobres, você percebe que é uma galera genuinamente todo mundo mais moreno, mulato, de qualquer outra coisa que você quiser chamar, né? Então, enfim, essas diferenças históricas e culturais ficam muito claras e evidentes, né? Mas generalizar isso, né, que eu vejo esse argumento todo aí de ai, você é branco, você já está num lugar de prioridade, você já está num lugar de favorecimento. Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, olha só, isso só importa genuinamente, repito, raça no Brasil especificamente é mais uma questão econômica do que qualquer outra. Diferente, em outros países até a cor realmente é mais importante, essas questões mais históricas lá e tal, né? Isso talvez seja diferente em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, né, é realmente muito racista e tal, mas aí é outra história. Estou falando de Brasil, a gente está no Brasil. No Brasil, o racismo é essencialmente econômico. Repito, essencialmente econômico. Tudo bem, repito, é claro que existem exceções à regra, existem algumas pessoas que são realmente burras, realmente doentes, que acham que a tua cor vai mudar alguma coisa em quem você é, definitivamente, mas aqui é algo meramente cultural e econômico. É algo meramente econômico e cultural. Ponto. Ponto. Então, fazer qualquer outro tipo de definição é meramente ignorante, meramente burra. Já começa por aí. Essencialmente também, mas enfim. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo. Né? Mas assim, é óbvio que assim, é uma questão. Acho que a gente tem que ser muito objetivo. O que importa a tua cor, a tua raça, a tua origem? O que importa é quem você é, essencialmente, se você é uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa, enfim, gentil, empática e etc, etc. Né? As atitudes que você tem, eu acho que deveriam definir muito mais quem você é do que qualquer outra coisa. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Então essa é a ideia. Estou falando aqui para fechar o assunto racismo. Repito, embora existam sim várias defasagens, vários problemas que surgem dessa questão histórica, né? E aí a gente tem que, por exemplo, começar a criar algumas por exemplo, cota, eu não vou entrar nesse assunto de cota, né? Enfim, alguns programas sociais para corrigir um déficit histórico. Nada contra, eu acho que isso realmente pode ser justo, eu acho que até é justo, né, que se faça isso. Acho que é uma forma de não resolver o problema, mas enxugar gelo, né? Ou de pelo menos tentar minimizar, né, esse atraso. Aí é um atraso histórico, esses problemas reais que nascem na sociedade por um fator histórico, por um fator cultural. Realmente, eu acho até justo, né? Eu não sou especialista para dizer que isso não é justo, não sei o quê. Mas enfim, beijo do Mago e tamo junto.